Oi, gente! Na aula de redação anterior, eu comecei a falar para vocês sobre as competências usadas para a correção da redação do Enem. E nós falamos sobre duas competências. Hoje nós vamos falar sobre as outras três, né? Porque eu mostrei para vocês que são 5 as competências avaliadas na redação do Enem. Então, a primeira, recordando que a redação vale 1.000 pontos, né? E esses 1.000 pontos são divididos em 5 competências, valendo cada uma 200 pontos. Então, nós falamos sobre a competência 1, sobre a questão da escrita, e a competência 2, que trabalha a estrutura do texto dissertativo argumentativo, e se você desenvolveu o tema proposto, né? Então, vamos falar sobre a 3, a competência 4 e a competência 5. Bom, a número 1 se refere à norma culta da língua escrita. A número 2 se refere à estrutura do texto dissertativo argumentativo, repetindo, né? Então, vamos aqui à competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, a competência 3, ela vai avaliar se os fatos que você citou, as opiniões, para defender o seu ponto de vista, se elas estão presas só aos textos motivadores ou se eles têm a sua autoria, ou seja, são do seu conhecimento, dos seus saberes que você adquiriu. Se elas não são simplesmente copiadas dos textos motivadores, mas se você tem informações próprias, né? Por isso que fala em sua autoria. E se estão organizados esses fatos, essas opiniões, essas informações, se eles estão relacionados um parágrafo está relacionado ao outro, né? Então, se eles estão organizados, esses fatos, opiniões, informações, se eles estão organizados no seu desenvolvimento do texto. Então, aqui nós temos, você vai zerar se apresentar informações, fatos e opiniões que não estão relacionados ao assunto, não estão relacionados ao tema. Se você apresentar informações, opiniões, mas não estão defendendo o seu ponto de vista, não está relacionado ao tema que foi proposto, então você vai zerar essa competência. E as outras pontuações vão depender, né, se suas informações, fatos e opiniões estão pouco relacionadas ao tema, se elas estão relacionadas ao tema com 80 pontos, mas desorganizados, né? Ou então estão limitados somente às informações que trazem os textos motivadores, os textos que vêm na prova. 120, se seus fatos e opiniões estiverem relacionados ao tema, mas ainda estão limitados aos textos motivadores e ainda estão pouco organizados. 160, se esses fatos e opiniões estão relacionados ao tema de forma organizada, com indícios, dá para perceber que são da sua autoria, que são do seu conhecimento, né? São informações que você traz na sua bagagem cultural. E você vai ter 200 pontos se apresentar informações, fatos e opiniões totalmente relacionados ao tema, bem organizados, de forma consistente e organizada, mostrando que todos são do seu conhecimento próprio, não foram baseados apenas nos textos motivadores. Ou seja, a competência 3 vai avaliar se tudo que você apresentou para defender o seu ponto de vista está apenas relacionado aos textos motivadores ou são da sua bagagem cultural, do seu conhecimento, das informações que você adquiriu, certo? Se estão organizados ou se estão limitados simplesmente ao que trazem os textos motivadores, né? Então, a competência 3 vai analisar tudo que você usa no seu desenvolvimento para comprovar o seu ponto de vista, se é realmente da sua autoria, do seu conhecimento. Essa é a competência 3. A competência 4, gente, se refere ao conhecimento dos mecanismos linguísticos. Ou seja, como eu falei para vocês na outra aula, aqui vai avaliar
os elementos como as conjunções, os pronomes, os elementos de ligação que fazem a coesão entre os parágrafos, entre os períodos. Se você usa as conjunções corretamente, a gente está começando a estudar as conjunções, elas vão servir para isso, para você articular bem a ligação de um parágrafo para o outro, de um período para o outro, se tem esses elementos de ligação. Esses elementos, esses recursos coesivos, são os pronomes, as conjunções, os advérbios. Então, vai analisar essa marca que contribui para a coesão do seu texto. Você vai zerar se o seu texto estiver totalmente desarticulado, né? Ou seja, quebrado, frases quebradas sem nenhuma conexão, se você não sabe usar conectivos. 40 pontos, articula as partes do texto de forma precária. 80 pontos, articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações. Por exemplo, um lugar que você usa uma conjunção adversativa e não era para usar adversativa, era para usar conclusiva. Então, você tem inadequações, né? E você apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Isso aqui é muito importante. Gente, vocês têm que conhecer as conjunções, conhecer os pronomes, conhecer os advérbios, para vocês usarem de forma variada. Você não passar o texto, todo o texto usando, por exemplo, um mas, enquanto que você tem entretanto, no entanto, contudo. Então, você tem que conhecer as conjunções, os pronomes, para que você não tenha um uso limitado, você use bem variados esses conectivos, certo? 120. Articula as partes do texto de forma mediana, com ainda inadequações e repertório pouco diversificado. 160. Articula as partes do texto com poucas inadequações, repertório diversificado de recursos coesivos. E 200, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado dos recursos coesivos. Gente, aqui vocês vão conhecer essas conjunções, esses pronomes que a gente já está estudando na língua portuguesa e vai procurar usá-los de forma bem variada, ligando um parágrafo com o outro, os períodos tendo uma ligação para que não tenha o texto com frases quebradas, frases soltas, sem elementos de ligação de um parágrafo para o outro, ou depois de um período, depois de um ponto, sem elementos de ligação. Então, você tem 200 pontos só para analisar essa parte de conectivos, de conexão entre um parágrafo e o outro. A parte de coesão do seu texto. Vejam como é importante, por isso que a gente está estudando isso na parte de língua portuguesa. Quero frisar bem para vocês. Tudo que a gente está estudando de gramática é em função do Enem, em função da redação. Foi escolhido para isso, certo? E agora vamos para a competência 5. A competência 5 é com relação à conclusão. Você tem 200 pontos somente para o último parágrafo de conclusão. Se você tem 200 pontos exclusivamente para um parágrafo, gente, esse parágrafo ele tem que ser bem detalhado, né? Então, competência 5, elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Você vai zerar essa competência se você não apresentar proposta de intervenção. Por exemplo, às vezes eu corrijo uma redação e digo, essa redação não traz proposta, não traz a conclusão. Se você não fizer a conclusão, você vai ter uma nota 0, vai perder 200 pontos, certo? Ou se você apresentar a proposta que não está nada relacionada ao assunto que foi tratado. Passou o texto tratando de um assunto e as propostas não estão relacionadas aos argumentos que você trabalhou daquele texto, certo? Por exemplo, se o texto é sobre o mercado de trabalho para os jovens e você falou do problema da falta de qualificação, na sua conclusão você tem que ter uma medida relacionada a isso. Não pode ter medidas que não estão relacionadas ao que você discutiu no texto. Então, aqui você vai ter 40 pontos. Se apresentar proposta de intervenção vaga, precária. Quando você diz simplesmente assim, é preciso as pessoas tomarem consciência desse problema. Você não está dizendo quem vai conscientizar, que órgãos podem fazer isso, como isso pode ser feito. Então, aí é uma proposta de intervenção vaga, precária. São 40 pontos. Elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção, 80 pontos. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção, 120 pontos. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema,
E com 200 pontos, presta bem atenção, elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Ou seja, você tem 200 pontos, gente, se a proposta de intervenção for detalhada. Que órgãos do governo, da sociedade podem contribuir para resolver aquele problema? Fazendo o quê? Através de projetos. Como esse projeto pode ser feito? Quem pode aplicar? Então, a chave para conclusão é o detalhamento das medidas. Essas medidas têm que ser possíveis também. Não pode ser medidas que não podem ser realizadas. Então, a palavra principal com relação à conclusão é detalhamento. Quanto mais detalhada for a proposta, mais a sua pontuação vai ser maior, certo? Então, a proposta tem que ter tem que ter o detalhamento dos meios para a realização da solução proposta, tem que ter a possibilidade de ser executada a solução, tem que ser viável e tem que respeitar os direitos humanos. Não pode ferir valores como cidadania, liberdade, solidariedade, diversidade cultural. Bom, eu sei que eu apresentei de forma rápida, né, para vocês não se cansarem, mas você tem 200 pontos para a conclusão, 200 pontos para a parte de conectivos e 200 pontos para a parte de apresentação das informações, das opiniões e dos fatos. São essas as outras 3 competências que nós vamos passar a trabalhar mais durante as redações, que eu vou passar a propor para vocês, né? A partir de agora, certo? Tudo de bom e eu espero que tenha dado para entender um pouquinho.